Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos começar aí mais um vídeo sobre criptos, né? E eu tô meio desaparecida aqui, isso é verdade. Eu passei um tempo fora, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os mercados aqui. Cara, não aconteceu o que eu estava prevendo aqui em Bitcoin. Eu realmente estava acreditando que a gente ia buscar isso aqui pela compressão que a gente estava. A gente até tentou dar uma guinada. Aqui foi. Que dia que foi o movimento lá da notícia? Foi sexta, né? Aqui tinha bastante volume, mas de fato desmoronou. O que aconteceu principalmente dentro da nossa análise, dentro da nossa técnica, eu tinha um indicador que ele estava rondando por aqui, ele acabou chegando perto. Quem é da mentoria, quem conhece aí, sabe que eu tô falando da AV diária, né? Então ela acabou encostando aqui nessa região e foi quando ela desmontou. Agora, o que é o ponto principal? A gente chegou aqui no pavio, eu comentei com vocês algumas vezes que o pavio ele funciona como uma espécie de um order block num tempo gráfico menor, principalmente a região de 50%. Só que, cara, de novo, para você comprar aqui, você tem que ser muito doido, né? Você tem que ser muito doido porque você não tem nenhum tempo gráfico te avisando que tem uma estrutura de alta aqui. Você até tem, né, no mensal, mas aí para você acertar um trade de 1 hora, de 12 minutos, de 5 horas versus uma região de mensal, você vai ser estopada dezenas de vezes. E não é isso que a gente quer. Então, resumindo, é uma região de possível ponto de parada para nós olharmos como ele vai se comportar, tá? Eu tenho, passando dessa região, uma região traçada que eu não tracei nem aqui no TradingView, porque ele só aparece para mim aqui pelo Black Arrow. Eu vou compartilhar para os amigos. 5260. Então vamos marcar. Porque essa é uma região 58260. É uma região importantíssima do mensal. Vou deixar aqui em amarelo, né? Estado de alerta. Que aqui a gente consegue ver melhor. Tá assim, ó. Essa região aqui, tá? Então tem que até trazer esse ponto pra cá. Vai ser no último dos moicanos aqui. Inclusive, é uma região que é protegida por isso aqui. Olha o tanto que fica claro olhando pelo TradingView. A gente tem a minha referência, a gente tem a minha manipulação aqui embaixo e a gente tem a defesa do médio do player. Então, uma região defendida, a defesa do médio do player anterior. Em verdade, quem conhece os conceitos de Smart Money pode falar que isso aqui é um propulsion block ou um tal de order block 2.0. Foi onde, inclusive, a gente cravou a mínima. Então, essa região aqui tá fazendo muito sentido para mim. Vou deixar ela aqui marcada. Dentro da minha linha de boss do mensal, dentro desse propulsion block, cara, sinceramente, eu gosto daqui. E aí eu vou explicar uma coisa para os amigos. Sim, tô montando posição. Sim, acho que a gente tá com o Fear and Greed bem alinhado, vou mostrar para vocês. Mas, se for para pensar em questão de movimentos técnicos, até pro ativo ganhar força, para que ele possa romper isso aqui de fato, ele precisa o quê? O que eu falo 100% para vocês que um ativo precisa fazer para conseguir andar e movimentar no mercado? Ele precisa ter combustível. E como que ele tem o combustível? Cara, ele só tem o combustível quando ele tem o stop da posição contrária. Então, não querendo deixar os amigos chateados, o melhor dos mundos para nós que queremos que o Bitcoin suba, o melhor dos mundos é ele perder isso aqui de fato. Então, isso aqui a gente vai estar olhando para uma futura construção de uma acumulação de Wyckoff, no qual a gente pode até falar, é porque eu vou ter que diminuir talvez o tempo gráfico. Deixa eu ver se fica mais bonito de ver. Não, deixa nos 5 horas mesmo. Aqui a gente poderia estar suspeitando que seria justamente o PS. Isso aqui a gente poderia estar falando que seria um SC. Isso aqui o ST. Aí aqui o que tá faltando? O que tá faltando aqui? Não é obrigatório ter o ST da fase B por aqui, tá? Não é obrigatório. Mas aí eu vou acreditar que esse movimento que ele vai estar fazendo aqui vai ser o início do Spring que provavelmente tocaria essa região. Então a gente até poderia estar falando que seria isso aqui, ó. PS, o AR aqui, o meu SC aqui, Seller Clima, aqui ST, e aqui a gente veria acontecer o Spring, tá? E aí depois o que acontece do Spring, a gente poderia marcar toda essa região, e o movimento que seria o ideal mesmo, seria ele vir aqui, né? Olha, tá aqui, vir aqui, pá, volta pra cá, faz o reteste nessa região. Então, quem não tiver a coragem de, por exemplo, comprar aqui, nesse reteste, até o trade
não a acumulação, não fazer montagem, mas o trade por si só, tá? Então ele faz esse reteste aqui e aí depois ele pode seguir o seu caminho livre. Quanto tempo isso deve levar é a grande questão, né? A gente tem visto aí algumas informações que falam sobre ciclo, que o ciclo pode durar até julho, que pode durar até outubro. A gente não sabe. Por isso que quando eu falo para vocês a questão de montagem de posição, vocês têm que dividir muito bem o capital destinado para cripto, porque dependendo, se for ficar muito tempo na região, você não pode gastar todo o seu capital nessa região aqui, entendeu? Você vai gastando por aqui. Tá? Então, muito cuidado, mas eu realmente tô vendo essa possibilidade. Tá? Eu tô vendo essa possibilidade. Eu gosto dessa possibilidade. Vamos ver se ela vai acontecer. Mas eu gosto bastante. Bastante mesmo. Isso aqui teria que acontecer. Ele cravando aqui a linha do mensal, meu Jesus amado. Gosto muito. E aí todos os outros vão atrás, tá? Olhando aqui o próprio Fear and Greed que a gente tem, ontem eu estava 5, hoje ele foi para 8. Ou seja, subiu um pouquinho e já aliviou. O que quer dizer que pode vir nova queda. Hoje 24, né? Ontem aqui, ó, 5, tá? Então, muita atenção nesse possível esquema que a gente pode estar vendo aqui. Agora, se a gente for para as regiões marcadas aqui, o que eu posso ter? Deixa eu já atualizar. Quero que tá atualizado os dois juntos, só fiz um. Veja que ali no Black Arrow a gente coloca e ele toca aqui a região. Nesse gráfico aqui da Coinbase, ele não chegou a tocar ainda, tá? E aqui a nossa linha amarela do mensal, 58,268. Beleza. Então agora tudo atualizado. Então agora, sinceramente, vamos acreditar que o mercado ainda vai conseguir ter um pouco mais de força para vir aqui e fazer justamente toda essa movimentação que a gente está estimando, tá? De toda forma, como o cenário é 100% vendedor, a gente tem essas regiões intermediárias aqui. Eu não amo elas não, mas elas podem ser feitas num tempo gráfico mais curto, né? Eu não amo porque eu não quero ficar operando 5 minutos aqui. Então, 65742 até 66,600 e depois 67183 até 67860. Isso aqui é a região de 1 hora. Se passar dessa região aqui, a gente tem somente... Eu vou querer ver que ele liquide isso aqui tem muita liquidez acima, e aqui vai ser a primeira vez do RSI de 4 horas acima de 70, tá? Então, se isso acontecer acima de 70, a gente pode esperar que seja um topo de um semanal. Vamos ver se isso vai acontecer. Passado dessa região, a gente tem aqui 76.450 até 80.500 e depois 82.960 até 86.460. Lembrando que, se você quiser entender um pouco mais dessas movimentações, se quiser entender como a gente trabalha em nossas operações, quiser estar mais próximo, quer ver todos os dias o que a gente está pensando para todos os ativos e você ainda pode solicitar, então aproveita, entra na comunidade e faça parte do nosso time, que é onde você vai aprender a operar de fato. Ethereum, eu não vou falar do que eu espero que tudo aconteça, porque eu tô comparando pelo Bitcoin, tá? Mas botando as regiões aqui válidas para quem quiser operar nas vendas, se tiver o repique, 2.103 até 2.200 para Ethereum. Depois disso, a gente vem direto para essa região aqui, 2.423 até 2.557. E por último, neste ponto mais próximo, 2.710 até 2.844. Depois disso, a gente tem Ripple. Ripple, primeira região vendedora, a gente vai atuar isso aqui como se fosse uma defesa do médio do player. Olhando isso aqui, ó, sendo essa aqui a minha referência, a minha manipulação e a minha defesa do médio do player. Se passar dessa defesa, eu não posso vender nesse pavio, porque agora aqui eu tenho liquidez, e aí eu só vou olhar para essa região aqui para venda, tá? Então, primeira região, 1,5363 até 1,5887. Depois, 1,7589 até 1,8885. Solana, tá? Pior dos mortais aqui. Também uma defesa do médio aqui do player. Muito cuidado só com essa região. Eu deixei em amarelo porque ela é delicada, porque tem muita liquidez travada ainda, mas ela ainda é válida. Então, 90,3 até 93,17, primeira região. Segunda região, melhor região vendedora. Para mim, 101,07 até 106,17. E por último, 113,46 até 119,16. Pendle, mesma coisa, né? Primeira região de venda aqui, 1,318 até 1,418. Depois disso, 1,559 até 1,668. E por último, aqui, 1,793 até 2,083. E BNB, a mais mortinha de todas elas, como ela tá morta. Já tá liquidando quase aqui o pavio inteiro. Primeira região de venda aqui, 658 até 700.
depois 745,65 até 783,23 e por último aqui 831,15 até 861,75. Beleza? Então é isso. Um grande beijo para todos vocês. Nos vemos em breve. Acho que sábado, por aí. Nos vemos em breve. Lembrando que, se você quiser entender um pouco mais dessas movimentações, se quiser entender como a gente trabalha em nossas operações, quiser estar mais próximo, quer ver todos os dias o que a gente está pensando para todos os ativos e você ainda pode solicitar, então aproveita, entra na comunidade e faça parte do nosso time, que é onde você vai aprender a operar de fato. Um grande beijo para todos vocês.